midiaticamente nós estávamos vendo. Na sequência, o governador Cláudio Castro me ligou, me deu os pontos dele, e eu fiz a minha obrigação, meu papel de fazer um outro vídeo dizendo, olha, o Cláudio Castro me ligou e me disse isso, isso, isso e isso. Ok? Para algumas pessoas, isso é o correto a se fazer, para outras pessoas isso é defender um lado ou outro. Eu não posso ser responsável pelo que você entende, eu não posso ser responsável pelo desvio de caráter que algumas pessoas têm em si próprio e procuram espelhos nos outros. Eu só sou responsável pelo aquilo que eu falo e que eu faço. Portanto, o Vasco entrou em contato ontem comigo para explicar também o lado do Vasco. E aqui está um vídeo dando o lado do Vasco, com a versão do Vasco, e não sou eu que estou dizendo. Assim como o Cláudio Castro, eu estou dando o que o Vasco está dizendo. Ok? Então, se você puder entender isso, fico feliz. Se você não puder entender isso, mete o pé no meu canal, que eu não estou aqui para falar para burro, né, gente? Estou aqui para falar para ser humano. O Vasco diz o seguinte, clube de futebol, primeiro ponto, o Vasco não deixa de ser um clube de futebol quando ele se transforma numa SAF, tá? Então, naturalmente, o Vasco está apto a participar desse edital, dessa licitação aí, sei lá como é que chama, porque ele não deixou de ser um clube de futebol por se tornar uma SAF, ok? Número 2, existe uma empresa com o Vasco para fazer da arena uma arena multiuso com eventos, etc, etc? Sim, é a mesma do estádio do Palmeiras, é a W Torre. Isso significa que o primordial vai ser o evento? Não. Isso significa que o Vasco vai utilizar o Maracanã quando não estiver tendo jogos para fazer evento? Sim, estou dizendo a versão do Vasco, ok? Já que vocês não entenderam na outra, eu vou explicar várias vezes aqui para ver se entendem nessa. 3. Querem a participação de Flamengo e Fluminense. Segundo o Vasco, o Maracanã para todos é para que jogue lá também Flamengo e Fluminense e não apenas o Vasco. Número 4. O Vasco não assinou nada do edital anterior porque ele foi cancelado no último dia, né? Então, ou o Cláudio Castro estava se referindo a algum outro tipo de assinatura que não o edital, ou então alguém está faltando com a verdade, porque o Cláudio Castro falou, não, os clubes assinaram, participaram, pagaram, deram calção, alguma coisa assim, e eu não me lembro se foi exatamente isso ou se há uma confusão aqui no que a gente está lidando, mas o Vasco disse que a gente não assinou nada porque o edital foi cancelado, senão a gente teria apresentado a proposta e a gente nem chegou a apresentar. Foi cancelado, inclusive, um dia antes. O Tribunal de Contas vai responder as dúvidas, mandar algumas dúvidas para o governo, ter a sua resposta e volta para o Cláudio Castro, segundo o Vasco da Gama. Então, a ideia de que está resolvido, já bateu no cinto ali o Cláudio Castro, não está mais na mão dele agora com o Tribunal de Contas, por enquanto, ela vai voltar para o governo do estado, sim. Então, em algum momento, o governador vai ter mais uma participação ali nessa história, segundo me disse o Vasco da Gama, através do seu CEO, o Luiz Melo. Ok? Estou esclarecendo aqui para ver se eu consigo blindar a burrice alheia. Permissão temporária, que é um ponto que o Vasco bateu bastante. Desde outubro de 2022, o Vasco não concorda com a permissão temporária ser prorrogada para Flamengo e Fluminense. Ele também quer participar. Ele foi lá e falou com o governador entendeu que era justo o pedido e que o incluiria nessa próxima prorrogação que acontece, se acontecesse, ou seja, se a licitação não acontecer, né, se for prorrogado o estado atual, que o Vasco entraria nessa conversa em março desse ano. Então, o Vasco colocou esses pontos, para eu explicar aqui para vocês, alguns deles são conflitantes, outros razoavelmente fáceis de compreender, e agora sim eu vou dizer o que eu acho ouvindo os dois, e Fluminense e Flamengo. Se quiserem falar, todo mundo tem meu WhatsApp aqui, é só, né? Ninguém precisa mais de mim para falar, é só pegar uma rede social e responder, mas se quiser falar,